Igor Coronado não foi dispensado do Al Ittihad, mas a chance de rescisão é grande e vários clubes de futebol do Brasil já procuraram seu representante para abrir negociações. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Te atualizo sobre a situação de Igor Jesus, atacante formado no Curitiba em fim de contrato nos Emirados e que pode pintar como reforço de clubes brasileiros. Falo sobre alvos do Atlético Mineiro, mas antes deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e não esquece de deixar like. Combinado? Que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Casa de aposta patrocinadora de times como Barcelona, Chelsea e Liverpool. Eu separei esses 3 jogos aí, um pela Copa São Paulo e 2 pelo Campeonato Carioca. Botafogo contra o Madureira, um gol na vitória do Botafogo. Flamengo e Audax na vitória do Flamengo. E o Flamengo Sub-20 na Copinha contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Na 1xBet, use o código Cortes do Galo para você ganhar aí 100% em cima do seu depósito. Então vem comigo jogar pela 1xBet e ser feliz. Essa casa de aposta é muito boa. Sobre Igor Coronado. Você conhece? Meio atacante brasileiro, 31 anos de idade, ele não jogou profissionalmente no Brasil, saiu muito cedo, atuou em times pequenos da Inglaterra, passou por Suíça, Malta, Itália, até que chegou aos Emirados Árabes, e a carreira dele engrenou de vez na Arábia Saudita, onde está há 3 temporadas. Joga no Al Ittihad, o time do Romarinho, do Benzema, do Marcelo Gallardo. Titular absoluto, camisa 10, um maestro, muito bom jogador. Imagino que talvez você não o conheça, mas se assistir a vídeos vai ficar encantado. Aquele legítimo camisa 10 de bom passe, ótima finalização, cobranças de falta, enfim, enorme cartaz por lá a ponto de ganhar 5 milhões de dólares por temporada. Isso equivale a mais ou menos 2 milhões de reais livres de impostos por mês. Durante o fim de semana surgiu a especulação de que haveria uma rescisão do contrato entre o Igor Coronado e o Al Ittihad. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Rafael Brandino, que é o empresário do atleta. Rafael assegurou que não há rescisão. Quando eu perguntei se dava para cravar que ele ficaria, a conversa acabou mudando. O que eu entendi é o seguinte: ele não foi dispensado, mas existem tratativas entre as partes para uma rescisão de contrato de forma amigável. E a notícia explodiu como uma bomba entre clubes brasileiros. De acordo com o Brandino, quase todos os grandes de futebol no Brasil já entraram em contato para entender as condições e perguntar sobre a possibilidade de contratá-lo. Afinal de contas, meio atacante no Brasil é uma posição escassa e com um jogador da qualidade dele livre no mercado seria algo extremamente interessante. Times do Rio, de São Paulo, de Minas, enfim, tem muita gente de olho nessa possibilidade. Quero falar a respeito de Igor Jesus, atacante revelado no Curitiba, 22 anos de idade, aquele ponta. Joga na direita, joga na esquerda. Ele se mudou há bastante tempo, em 2020, para o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Talvez por isso você não se lembre dele. Números bons no futebol dos Emirados. Chegou até a possibilidade de se naturalizar para jogar pela seleção local. E tem contrato somente até junho de 2024. Renovação está praticamente descartada. A oferta feita pelo Shabab Al-Ahly não agradou nem ao atleta, nem aos seus representantes. Se você não conhece o Igor Jesus, queria contar para vocês que é um atacante de velocidade, de muito bom drible. Na atual temporada, 8 jogos, 1 gol e 1 assistência. Mas na temporada passada chegou a ter números bastante interessantes. Não há necessidade de um investimento, porque o jogador está livre e pode assinar pré-contrato. É óbvio que a compensação financeira vai precisar ser boa para que ele possa trocar o futebol dos Emirados pelo futebol brasileiro, mas está aí surgindo uma oportunidade boa de mercado, só 22 anos de idade. Prometo ficar atento a essa história e qualquer outra novidade eu conto para vocês. Já o Galo pretende ou garante que não recebeu qualquer reclamação por parte dos patrocinadores em relação à apresentação de Gustavo Scarpa. Só para lembrar, nessa segunda-feira o Galo inovou e levou o Scarpa para ser apresentado na Arena MRV, iniciativa bem legal. O problema é que foram quase 6 minutos em que o Scarpa era apresentado, mas não vestia a camisa do Galo. Ou seja, não havia qualquer exibição dos patrocinadores. Um dos parceiros do Galo chegou a reclamar para mim a respeito desse acordo ou dessa situação. Nada que possa impedir a continuidade de contrato de patrocínio, nem nada disso. Mas teve esse delay de quase 6 minutos sem que o Scarpa aparecesse com as marcas que bancam e pagam ao Atlético. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro na busca por atacantes.
e existem dois movimentos em andamento. Um de olho em um reforço para agora, outro para metade do ano. Quero começar falando sobre essa segunda situação que envolve Bernard. Atleta revelado no Galo, torcedor fanático do Atlético, cujo vínculo no Panathinaikos se encerra na metade do ano. Já rolou a primeira reunião nessa semana entre representantes do Galo e representantes do atleta. O Galo tenta falar o mínimo possível sobre o assunto para evitar despertar a atenção da concorrência, dessa maneira não tornar inviável ou não aumentar o custo da operação. Existe otimismo em relação ao Bernard para que ele assine esse pré-contrato nos próximos dias e se torne um jogador oficial do Atlético no segundo semestre. Ele poderia chegar, por exemplo, para o lugar do Pedrinho, que não tem seu futuro garantido, o meio atacante que está emprestado pelo Shakhtar somente até junho. Para completar sobre o Galo, o Atlético também está de olho em Luiz Henrique, mas não é o atacante do Betis, que é alvo de Corinthians e Flamengo. Eu me refiro ao ex-jogador do Botafogo, que havia sido vendido ao Olympique de Marselha e que atuou por empréstimo no Botafogo durante o último 1 ano e meio. Com a camisa do Botafogo foram 69 jogos, 6 gols e 4 assistências. Nessa última passagem ele havia sido revelado no clube. Tratativas com o Olympique de Marselha são para um empréstimo e o Galo espera poder anunciar essa contratação ainda nessa semana. Só para arrematar sobre o Atlético, o único reforço já oficializado, o de Gustavo Scarpa, excelente contratação. Leonardo Vasconcelos querendo saber sobre Luiz Henrique, ex-Botafogo no Galo. É só importante ressaltar que estamos falando de 2 Luiz Henrique, tá? Aquele revelado no Fluminense que está no Betis, esse interessa ao Flamengo. Corinthians e o Fluminense já desistiram do negócio depois de não chegar a um acerto. Surgiu agora a especulação do Luiz Henrique, que pertence ao Olympique de Marselha e está emprestado ao Botafogo, tá? Estava emprestado, né? Ficou 1 ano e meio no Botafogo, não ficou. O Olympique de Marselha também não tem planos de utilizar e o Atlético está tentando chegar a um acordo para um novo empréstimo, é uma das possibilidades. Além dessa, o Galo também trabalha para contratar o Bernard. Daqui a pouco eu dou mais detalhes, é sempre assim, quando ele sai do estúdio, ele acaba ficando um pouquinho mais chateado, mas daqui a pouquinho já normaliza. Bom, vamos lá. Claudio, deixa eu trazer uma outra informação que passou meio despercebida da galera que assistiu ao vídeo de hoje cedo. Eu conversei ontem à noite com o Rafael Brandino, ele é o empresário do Igor Coronado. E aí eu até contei para quem estava assistindo a live que o Igor não rescindiu o contrato com a Al Ittihad ainda. Mas parece ser questão de tempo. As partes estão tentando chegar a um acordo para uma rescisão de contrato de forma amigável. Tem contrato até 2025, salário de 5 milhões de dólares, livres de impostos por temporada, um caminhão de dinheiro. E aí que eu quero chegar. Assim que essa rescisão for confirmada, vão existir vários interessados na contratação do atleta. Que vários times do Brasil já entraram em contato para demonstrar o interesse de fechar com o jogador. E aí eu vou dar uma outra informação que eu contei no vídeo de hoje, mas passou meio despercebida. O Rafael Brandino, empresário do Igor Coronado, tem excelente relação com o Thiago Gasparino, que já trabalhou para o Barcelona, já passou por diversos clubes e hoje é uma espécie de observador do Corinthians. Qualquer contratação passa pelo aval do Gasparino. E a relação do Gasparino com o Rafael Brandino, empresário do Igor Coronado, é muito boa. Então eu estou para te dizer que hoje o Corinthians está muito interessado em fechar com o Igor Coronado, tá? Jogador que, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar, mas é muito bom, muito acima da média. O William está pedindo para falar sobre o Galo. Contei para vocês hoje cedo na Rádio 98 que a apresentação do Scarpa acabou fugindo um pouquinho do script, quando por quase 6 minutos o Scarpa falava, mas não tinha a camisa com os patrocinadores. Foi uma apresentação meio diferente, porque normalmente a apresentação dos atletas é feita no CT, com aquele painel de patrocínios atrás, o backdrop, aquela coisa toda. O Galo decidiu fazer esse evento com o Scarpa, o primeiro e grande reforço do Atlético para a temporada, na Arena MRV, acho absolutamente justo. A questão a apresentação foi feita sem um backdrop e como o André Lamonier, que é o diretor de comunicação, iniciou o papo e mandou uma pergunta fora do script, o Scarpa só foi vestir a camisa do Galo lá pelo 6º minuto de entrevista coletiva. E esse ato acabou repercutindo de maneira ruim. Um dos parceiros do Galo, com quem conversei, disse que não foi legal, não foi bacana. A gente queria que o nosso patrocínio tivesse ou no painel atrás ou na camisa desde o princípio. Mas é o tipo da coisa também, não vai mudar o preço do dólar, né? Agora, você acha que o Scarpa foi uma boa contratação para o Galo? Acho, Jefferson. Acho que até é assim,
O Scarpa tinha duas possibilidades, o Flamengo ou o Atlético. E o Scarpa, depois de passar pelo Nottingham Forest e pelo Olympiacos sem conseguir jogar em nenhum dos dois, ele esteve na soma dos dois clubes e ele disputou 21 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Tudo que o Scarpa precisava agora era ir para um lugar onde ele seria bem recebido e faria parte de um projeto importante. No Flamengo, ele percebeu que ele seria mais um e teria dificuldade em jogar. No Atlético, não. O Felipão prometeu mundos e fundos para ele, até porque, de fato, ele se encaixa muito nesse esquema com o Paulinho e Hulk um pouquinho mais na frente. Então, o Scarpa, para mim, tomou a decisão certa. Está entre os principais reforços do futebol brasileiro para 24. Não acho que é o principal, mas está entre os principais. Luiz Henrique está próximo do Galo, procede. Posso garantir para vocês que existe negociação, que há interesse. Deixa eu só tentar entender em que pé está essa história. Quer ver? Ó? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Peraí. Luiz Henrique perto. Vamos lá. Assim que tiver resposta, já conto. Tá, Luciano? Lucas, no caso, né? Igor Coronado, qual é a situação dele? Boa noite. Legal a oportunidade que o Vídeos Virais me dá. Ontem, durante a live, eu comecei a conversar com o Rafael Brandini e terminei a conversa hoje cedo. A verdade é que o Igor Coronado, que é um meio atacante brasileiro de 31 anos de idade, que praticamente não jogou no Brasil, só jogou no exterior, passou por clubes da Inglaterra, da Suíça, de Malta, e ele começa a engrenar mesmo quando ele vai para os Emirados Árabes e depois quando chega na Arábia Saudita. Tem tanto moral na Arábia Saudita que ele é o camisa 10 do time do Benzema e do Romarinho e ganha 5 milhões de dólares por temporada. Esse valor é livre de impostos, tá? Ele ainda não teve o contrato rescindido com a Al Ittihad, mas, pelo que eu entendi, isso vai acontecer de forma amigável nos próximos dias. E o fato de ter o Igor Coronado livre no mercado agitou pra caramba o mercado brasileiro. Tem muito clube brasileiro buscando informação com o empresário. E o empresário me falou que todos os grandes já entraram em contato. Talvez seja um pouquinho de exagero, mas eu posso contar para vocês que Botafogo e Corinthians são aqueles com mais interesse, tá? Fala sobre a volta do Bernard. Já existiu a primeira reunião entre dirigentes do Galo e representantes do Bernard. O Atlético tenta falar o mínimo possível sobre esse jogador, mas a impressão que eu tenho é de que o acordo para assinatura de um pré-contrato está muito próxima, tá? Quero trazer atualizações sobre o Atlético. Vocês me perguntaram, durante o início da live, se o Luiz Henrique, ex-Botafogo, que pertence ao Olympique de Marselha, está perto do Atlético. Aí a resposta veio assim. Os caras, no caso os jornalistas, soltam como se tudo fosse fácil. Isso cansa muito. Depois ficam cobrando para que dê certo. Então, a resposta, em tom de desabafo, me faz imaginar que o Luiz Henrique não está perto de fechar com o Galo. Estou lendo exatamente o que foi respondido. Então, aí é bem mais complicado do que estão vendendo. Dizendo, no caso, né? Boa. Ó, tá aqui o dirigente do Galo aqui, olha, meio bravo, e aí recebo uma informação aqui de uma pessoa que está assistindo a live e em quem confio muito, de que a situação do Luiz Henrique, ex-Botafogo, que pertence ao Olympique de Marselha, com o Galo é quente, tá? E assim, entendo o pessoal do Galo tentando colocar panos quentes para não criar expectativa, porque depois não fecha e a diretoria que é cobrada. Mas essa pessoa que me passou detalhes é uma pessoa da minha confiança. Se está falando que está quente, é porque está quente mesmo, tá? Do Galo. Fala, Nicola, alguma coisa sobre a reunião de hoje entre Galo e Bernard. Vamos tentar avançar aqui, ó. Ver se a gente consegue alguma atualização fresquinha, tá? Mas tudo me leva a crer que o Bernard vai ser jogador do Galo na metade do ano. Mais uma contratação que chega sem custos e capitaneada por Rodrigo Caetano. Carlos Alexandre, qual a boa noite? Fala do Bernard no Galo. Ó,
Resposta de agora. Nada além de conversas. Assim, o Atlético continua batendo na tecla de que o negócio com o Bernard não é tão quente quanto a gente imagina. Mas eu não sei, cara, eu não sei porque o motivo de o Galo tomar essa postura. Então, esse é o discurso oficial, é de que nada além de conversas. Mas por que você conversaria com o Bernard se não para assinar um pré-contrato, né? Fala, torcedor do Galão da Massa, estamos aí com mais um vídeo aí para vocês, né? Trazendo aí as informações do Galo se reforçando para 2024. E surge aí a notícia de que o Galo está interessadíssimo, né, na contratação de Luiz Henrique, jogador ex-Botafogo, que é do Olympique de Marseille, né? O dirigente do Galo tenta desconversar sobre a negociação, mas fontes aí amigáveis do Nicola, né, deram as informações aí trazidas aí pelo jornalista Jorge Nicola, de que o Galo está próximo aí de fechar com o Luiz Henrique, né? A negociação está muito avançada, mas dirigentes do Galo desconversa sobre isso. A gente entende, né? Porque o Galo não tem um poder financeiro para poder brigar com clubes brasileiros por contratações de jogadores, né? Então, para não ficar um negócio caríssimo, né, e disputa, é mais fácil ali ficar de que não tem interesse não, e quando vê, tá o jogador contratado, né? E tomara aí que feche com o Luiz Henrique, né, porque é um jogador jovem, é o do perfil que o Atlético busca mesmo para o seu ataque, né? Então, eu acho que seria uma ótima contratação. Já aí do Bernard, o Atlético vai naquela de negocia, tá ali conversando, né, tentando fazer um pré-contrato, mas até agora não surgiu nada ainda, né? E se fosse de escolher um entre Bernard ou Luiz Henrique, eu preferia que o Galo ficasse com o Luiz Henrique, por ser mais jovem, né? Ter uma possibilidade melhor de jogar bem pelo Galo do que o Bernard, né? Que jogou muito bem na passagem que teve, mas em contrapartida agora, até pela idade, eu preferia mais o Luiz Henrique. E você, torcedor do Galo, o que você acha aí dessa contratação? Seria bom ou não para o Galo? Qual seria o melhor jogador a ser contratado? Deixa aí seu comentário. Chegamos aí aos 6.000 inscritos. Quero agradecer a todo mundo aí que se inscreveu no canal. E quem não for inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo aí para chegar a mais torcedor do Galo e para o nosso canal crescer cada vez mais. Valeu!